Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o colo da vontade divina, minha alma. Me aceita, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 60, 16 de abril de 1900. As 3 assinaturas do passaporte da bem-aventurança na terra. Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações do bendito Jesus por minhas ingratidões e resistência a seu querer e a suas graças, esta manhã, ao vir, me disse: minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre esta terra deve ser assinado com 3 assinaturas. E estas são: resignação, humildade e obediência. A resignação perfeita a meu querer é cera que funde o nosso querer e deles forma um só. É açúcar e mel, mas se há uma pequena resistência ao meu querer, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Nossa. Então, quando temos essa resistência, né, mesmo que ela seja uma pequena resistência ao querer de Deus, a cera ela se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. É muito forte isso, né? Porque nos ensina que andar distante, né, do querer de Deus, não fazer, não aceitar, né, e não querer aquilo que Deus quer para a nossa vida, é viver o oposto, né, dessa união, né, dessa função, né, a função da cera, ela, em vez de a cera, ela desune, né, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Né? É virar a chave ao contrário. Né? Eu escutei eu conversei, né, com uma pessoa que há muitos anos eu não conversava, e é uma pessoa até da família, mas que muitos anos a gente não se falava, e ela me disse isso assim, eu quero, eu não sei se o que eu estou fazendo para o meu filho é o certo, né? Mas o que Deus quiser para a vida dele é o que a gente quer. E o que Deus não quiser, nós não queremos. E é verdade, né? É assim que a gente tem que viver a nossa vida, né? Com essa convicção, com essa certeza. Mesmo que a nossa vontade, né, a nossa vontade humana seja um querer, né? Mas está sob essa vontade de Deus, sob o querer divino, né? Eu posso querer uma coisa para mim ou para os meus filhos, ou, né, para uma situação, mas eu tenho que colocar em primeiro lugar o querer de Deus, né? E se Deus quiser, nós queremos, e se Deus não quiser, nós não vamos querer também, né? E vamos aceitar isso. E esse texto aqui fala isso, né? Porque se a gente vive nessa contramão,
aquilo que era para ser doce se torna amargo, né? E se torna veneno. O que é remédio se torna veneno. Porque a gente não vai andar, né, caminhando ao lado da vontade de Deus, né? Vamos fazer um caminho oposto. E aí não vamos estar sob a bênção dele. Aqui mais em cima também que ele falou, cadê? É, ele fala, né, que o passaporte. Ela fala aqui, né? Que ela passou por um tempo amargo de privações e de reprovações do bendito Jesus, pelas ingratidões e resistência ao seu querer e suas graças. Né? Então, quando, né, se passa, né, por esse, assim, Deus, ele não, às vezes a gente carrega muito a imagem, né, de que Deus aprova tudo que fazemos e que ele é misericordioso, né, e vai ali passar a mão. Não, ele se entristece, né, e ele se retira, ele se priva da presença, né, ele nos priva da presença dele para nos fazer sentir a falta dele, né, e sentir que o que devemos mudar na nossa vida, né, que não está em conformidade com a vontade dele, né, que estar distante de Deus causa isso, né, causa essas privações, o sofrimento, né, a insegurança, um sentimento de tristeza, de falta de paz, né, e quando se está buscando a Deus, né, quando se está se exercitando, cumprir com a vontade de Deus, fazer o que agrada, né, estar em comunhão com Ele, para ter esse diálogo com Ele, né, ter essa amizade com Deus, essa intimidade com Ele, para que Deus vá corrigindo as imperfeições, né, e aí sim que amargo vai se tornando doce, porque mesmo a dor, ela, ela vai ser vivida, né, com aceitação, e ela vai ser transformada, né, não em desespero, em agonia, mas ela vai ser transformada em esperança, né, em busca de mais e mais a morte de si, né, da vontade humana, a morte das nossas paixões, a morte daquilo que precisa passar pelo processo da transformação, né? E essa morte, ela é vista, ela é aceita, né, com paz, porque a alma sente, né, a necessidade dessa morte para que Cristo reine, né, para que Ele viva em nós. E para que esse diálogo, né, essa comunhão com Deus, ela seja, né, com aquela amizade íntima, né, que às vezes o nosso amigo nem falou, mas a gente sabe, né, sabe o que ele está pensando. Ele nem falou, mas sabe que ele está vivendo, o que ele está sentindo, porque conhece, né, os jeitos, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de silenciar, né, a forma como fica em silêncio. A pessoa é tão íntima que ela sabe, né, e Deus, né, deseja fundir isso em nós, viver essa intimidade conosco. A resignação perfeita, a meu querer, é ser a que funde nossos querer e deles forma. Perdão, vou voltar aqui. A resignação perfeita, a meu querer, é ser a que funde nossos querer e deles forma um só. É açúcar e mel, mas se há uma pequena resistência ao meu querer, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Agora não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre minha vontade.
né? Que está fazer sempre minha vontade. Essa é o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar a Deus. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento. É verdade, né? A assinatura da humildade, né? Só uma alma humilde que se reconhece de que precisa, né? Fazer aquilo que é vontade de Deus. Ouvir a Deus, né? Dar ouvidos a Ele, né? Dar importância a Deus e não a si, né? E não aos homens. Mas quem enobrece essas duas virtudes, quem as fortifica, quem as faz perseverantes, quem as acorrenta juntas para não se poder separar, quem as coroa, a obediência. Assim, a obediência destruindo de todo o próprio querer e tudo que é material espiritualiza tudo. E como coroa se põe ao redor, assim que a resignação e a humildade sem a obediência estarão estarão sujeitas à instabilidade, mas com obediência serão firmes e estáveis, e eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que este passaporte possa correr para passar ao reino da bem-aventurança espiritual que a alma pode gozar daqui. Sem estas três assinaturas, o passaporte não terá valor, e a alma será sempre rejeitada do reino da bem-aventurança e estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos. E para sua desgraça terá por Deus a seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que se desviavam por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos, que unindo-se com os inimigos da igreja, moviam uma revolução. Que pena dava ver a Jesus bendito chorar o triste estado destas pessoas. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra. Oh, quanto destroço faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade! Mas espero que queira aplacar-se. Então, mais aflita que antes, voltei a mim. Lendo aqui esse trecho que fala, né, que ele diz, né, que para se cumprir é necessário ter a obediência. Aí eu mexi aqui. São as três assinaturas. Sem essas três assinaturas, o passaporte não terá valor. E a alma será sempre rejeitada do reino da bem-aventurança. Estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos. E para sua desgraça, terá por Deus a seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião. Esse trecho aqui, né, assim, me fez lembrar muito a questão da vacina, né? Quantos né, sempre tem os que são contra, os que são a favor, e acabam ocasionando, né, um conflito entre essas duas opiniões, essas duas linhas de pensamento e de atitudes, né? E muitos católicos que eu conheço, né, e falando que não iam se vacinar, que não iam se vacinar. Eu também, né, entrei nessa que não ia, mas ao ser orientada, né, pela nossa linha aqui, né, ela mostrando a importância da obediência,
né? E até o Papa falou que era para nós também nos vacinarmos, né? Nos protegermos, e que a ciência ela está a favor da humanidade, né? E se alguém fizer algo ali que seja para destruir, mas que a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? E a gente não tem que ter medo, né? Porque precisamos exercitar essa confiança em Deus, né? E não ter apegos, né? O apego às coisas terrenas, né? Mas descansar no Senhor, né? E fazer aquilo que estava sendo pedido, assim como Jesus, São José, Nossa Senhora também estavam, né, obedientes às leis da sua época, da, do, da localidade lá que viviam. E, né, e isso assim, Jesus falando isso, orientando a Aline, né, a gente sente essa paz, né, porque a gente sente que é o próprio Deus falando, né, por que ter medo? Como diz a passagem, o que nos separará do amor de Deus? Né? Nem a morte, nem a tribulação, né? Nem a fome, nem a peste, nem a enfermidade. Nada disso não vai nos separar do amor de Deus. Então a gente não precisa colocar outra coisa, né? no lugar que pertence a Deus. Né? Deus tem que estar ali, né? ter essa assinatura dele. E, como falando aqui da obediência, né? Então, essas pessoas que eu conheço, né? Um grupo de pessoas que não iam se vacinar porque, né, vacina era um mal e eles iam fazer um mal, né? E ali, naquela confusão mental que havia, né, a gente percebia assim uma alma atribulada, preocupada, muito temerosa, né? Temerosa com tudo. E aí essas pessoas, né, rezavam muito, pedindo a Deus para não adoecerem, né? Para que a pandemia acabasse, para não adoecer, para que nenhum mal acontecesse, né? E como se, eu sempre, acho que foi aqui na comunidade, eu sempre ouvi isso, né? Eu ouvi isso. Para Deus não há privilegiados, né? Todos nós estamos aqui, né? E não, Deus ele não vai privilegiar alguém, né? A pessoa precisa aceitar a vontade de Deus, e não Deus vai aceitar a nossa vontade, né? Eu faço isso, eu sou isso, então Deus vai, né, agir dessa forma comigo. Porque eu faço assim, né? Porque eu estou ocupando o trono que pertence a Deus, né? Eu estou sendo o Senhor da minha vida e querendo mandar em Deus. E, e uma dessas pessoas, né, ou acho que todas elas pegaram Covid, e quando pegaram Covid ficaram desesperadas, porque não haviam tomado a vacina, né? E se você também vai procurar um atendimento e você não está vacinado, e você vai ter que explicar, né? E tudo, enfim, é uma coisa muito desconfortante, né? E aí aquelas pessoas, né, ficavam extremamente, mais ainda, angustiadas, temerosas, já estavam por não querer tomar vacina. E ficavam mais ainda, né? Assim, é perder essa liberdade também, né? Essa liberdade espiritual de dar confiança, é ter liberdade de confiar em Deus, assim como aquela criancinha, né, que está, de repente, no andar superior e o pai fala, né, se joga que eu te pego. E aquela criança vai e se joga porque ela confia, ela tem a liberdade, né, entre o pai, ela sabe, né, que o pai vai segurá-la, ela não vai cair, ela nem vê o perigo, né, porque ela vê o que é a confiança. Eu confio plenamente nele, como a gente precisa, né, assim, exercitar isso na nossa vida. Mas para isso precisa, né, de estar aqui, como ele fala,
né? Nesse passaporte, ter esse passaporte da bem-aventurança, né? Que é a confiança, a obediência, a resignação, né? E, e a alma que não está assim, ela fica atribulada, né? Mas de todo mal Deus sempre tira um bem maior, né? Que essas situações sejam para mostrar quanto Deus ainda não é Senhor da nossa vida, né? Quanto Deus ainda precisa entrar na nossa vida, né? Nós precisamos abrir essa porta para que Deus entre, para que Deus reine, né? Para que Ele seja mesmo o nosso Senhor, né? E as nossas forças elas caiam, as nossas forças humanas caiam, se desarmem, né? Para que eu possa aceitar e acolher, né? O senhorio de Deus em nossa vida. Eu nem sei se eu terminei de ler aqui o 4, mas eu vou ler novamente, caso eu não tenha lido, né? Depois disto me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim que parecia o jardim da igreja, no qual via que se desviavam por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos que, unindo-se com os inimigos da igreja, moviam uma revolução, né? Então, quando nos unimos, né, não com o querer divino, né, mas com os nossos interesses, com aqueles que não estão vivendo, não correspondendo ao amor de Deus, né, nós estamos vivendo de costas para Deus, virando as costas para Deus. Né? E depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra, e quanto destroço faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade. Mas espero que queira aplacar-se. Então, mais aflita que antes, voltei a mim. Foi no ano passado, teve uma chuva de granizo aqui. E o interessante, né, que meu marido, ele tem, né, assim, paixão por carro. A paixão dele é carro. Acho que a maioria dos homens pensam dessa forma, né, com carro e tudo. E até eu cheguei a partilhar isso numa das partilhas, né, uma das meditações do livro do céu na época. Acho que estava no final do 1, no 2 ainda. E meu esposo estava trabalhando, né? E foi assim, uma chuva muito forte que teve e tal. E aí ele manda mensagem perguntando se estava tudo bem com o carro. E eu respondi, né? Que ele não perguntou se nós estávamos bem, mas perguntou do carro e ele ficou chateado porque nós estávamos protegidas dentro de casa. Ele nem sabia se estávamos em casa ou na rua, né? Mas aqui quando chove muito, assim, entra água dentro de casa, ele nem se preocupou com isso, né? A preocupação dele era o carro. E, né, e a gente acabou discutindo um pouco, né, por conta disso. Eu fiquei brava, fiquei triste, né? E coloquei para ele que, né, enfim, ele estava, né, colocando muito, a preocupação maior dele, né, era o carro, né? Enfim, entendo, né, mas não aceito. E por incrível que pareça, eu nem sabia que tinha chovido granizo, porque não tinha granizo na minha casa. E aqui as casas são grudadinhas, né? São casas pequenininhas e grudadinhas uma na outra. E eu não vi granizo, eu não vi gelo no chão, né? Nem nos fundos e nem na frente. Choveu muito forte, né? Mas muito mesmo. E a minha vizinha me ligou porque ela estava com o carro na oficina, né, em frente à casa nossa, né, é uma garagem, mas a minha não tem cobertura porque é um jardim, e a dela tem cobertura. E ela me ligou e falou assim: Flora, você quer? Bota o carro aqui na minha garagem, né? Aí eu falei assim: não, porque se eu for sair de casa para botar o carro na garagem dela, eu vou pegar chuva, né?
eu vou me molhar, vou pegar chuva. E estava chovendo muito forte. Eu falei assim, não vou fazer isso. E por incrível que pareça, aqui em casa não caiu granizo, né? Ela falando, nossa, mas a gente pegou, né? Chegamos a pegar o granizo, né? O gelinho. Eu falei assim, não, aqui nenhum, né? E aqui é todo grudado. É como se Deus, ele, né, estendeu algo aqui, o nosso anjo da guarda estendeu a asa dele. E não caiu uma pedra de granizo na minha casa. Amém, Senhor. A todo momento, né, devemos glorificar o nosso Deus, bendizê-lo, louvá-lo, adorá-lo, né, em tudo ver a sua graça, em tudo ver a nossa vida com os olhos de Deus, né, porque vamos ver muito além, vamos ter essa visão de águia. Amém, Fiat, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.